Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reunido, Pai, Filho, Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde, que Deus abençoe. Vamos continuar com a palestra sobre os milagres com de São Pio de Pietrelcina, viajante incansável. Continuação. 7 anos depois, enquanto conversava sobre a bilocação de Santo Antônio de Pádua com seus irmãos capuchinhos de São Giovanni Rotondo, o Padre Pio corrigiu um deles com a segurança de um especialista, convencido de que o fenômeno não passava despercebido para os santos. É claro que eles se dão conta. Talvez não saibam se o que se move é o corpo ou a alma, mas estão plenamente conscientes de tudo o que acontece e sabem muito bem aonde vão. É óbvio que o sabiam. O padre Francisco Napolitano, autor da esplêndida biografia do Padre Pio, contava que em 1956, quando seu regresso dos Estados Unidos, respondeu atônito a uma pergunta do céu de Deus: como padre o senhor esteve em Nova York? Napolitano sabia perfeitamente que ele nunca saía de São Giovanni Rotondo. Ou acaso seria? O Padre Pio dispôs-lhes as dúvidas. O senhor esteve em uma vez, mas eu, em contrapartida, centenas de vezes. O Padre Rosário de Aliminuza, superior do Padre Pio, há mais de 3 anos, registrou em suas informações outro exemplo de bilocação relacionado com uma anciã residente na América, diagnosticada como um caso sem esperança, em função de um tumor maligno. Um dia, uma amiga sua lhe mostrou uma fotografia do Padre Pio, assegurando-lhe: este frade poderá curá-lo. Era a primeira vez que a enferma ouvia falar dele, até que uma noite ele lhe apareceu em carne e osso, em sua própria casa, prometendo-lhe curá-las, se convertesse ao catolicismo. A anciã não tardou a falar com o sacerdote católico e se preparou para abraçar sua nova religião. Tendo feito isso, ficou curada de imediato. O prodígio transpôs os muros do convento de São Giovanni Rotondo, onde o padre Eusébio de Castelpetroso provocou um dia meio de brincadeira o Padre Pio. Mas algumas vizinhanças, a América, é claro que as faz. Eu soube que visitou lá uma senhora vítima de um tumor. O protagonista limitou-se a responder: e como o senhor sabe disso? O Padre Eusébio perguntou depois em que idioma falava quando viajava ao estrangeiro. Em italiano, é óbvio. Quantos milagres quer que eu faça se não sou o Senhor? Replicou ele. Viajante incansável, o Padre Pio foi visto também no Uruguai em 1941. Certa noite, o então arcebispo de Montevidéu, Antônio Maria Barbieri, ouviu que chamavam à sua porta. Ao abri-la, distinguiu na penumbra a silhueta de um capuchinho que o apressou. Corra ao quarto do Monsenhor Damiani. Ele está morrendo. Barbieri avisou sem demora o sacerdote Francisco Navarro, pedindo-lhe que administrasse o viático e o santo óleo ao moribundo, que meia hora depois faleceu de uma angina de peito. Achou-se sob o seu criado mudo um papel rabiscado
a lápis por uma mão trêmula que, como um telegrama dizia: Padre Pio, São Giovanni Rotondo, dores contínuas no coração me surpreendem. Damiani. Dom Barbieri guardou a folha de papel como o tesouro mais valioso. 8 anos depois, no dia 13 de abril de 1949, durante uma visita a São Giovanni Rotondo, percebeu que o frade que chamara a sua porta naquela noite fora o Padre Pio. Jornalista da RAI, a radiotelevisão italiana, viu aparecer também em seu estúdio antes de iniciar um programa ao vivo dedicado aos doentes. À medida que se aproximava a hora da emissão, uma forte enxaqueca foi deixando fora do combate. Sentiu que a cabeça lhe ia estourar. Desesperado, atirou-se numa poltrona e invocou o Padre Pio. Justamente nesse momento ouviu o rumor de alguns passos e o tinitar de um rosário. Era o frade. O capuchinho aproximou-se dele e pôs a mão na cabeça. O jornalista pensou: isto é uma alucinação, mas a dor desapareceu no mesmo instante. Pegou o microfone e apresentou o programa sem menor contratempo. No dia seguinte, correu a São Giovanni Rotondo, cruzou no corredor com o Padre Pio e lhe disse, com um ar maroto: tome cuidado com as alucinações. Falando de bilocações, o Padre Plácido de São Marco em Lames relatou em detalhe a sua incrível experiência. Internado no hospital de São Severo, em estado grave, pediu que lhe levasse a comunhão. Por volta das 6 da manhã, a freira que o acompanhava no quarto viu uma mão estampada no exterior da janela. Não era mão qualquer, mostrando que na verdade é perfurada. Apresentava um orifício através do qual fluía a luz entre filetes de sangue. O Padre Plácido reconheceu a mão do Padre Pio, que fora visitá-lo, comungou. Porém, na sua saúde não melhorava. Depois de 3 dias, achando-se muito doente, viu aparecer de novo o Padre Pio, sereno e sorridente. Era meia-noite. O paciente fez um esforço para cumprimentá-lo, mas o visitante o deteve. Fique tranquilo, você não vai morrer. Ao amanhecer, o Padre Plácido se sentiu inteiramente curado. Levantou-se da cama sozinho, vestindo-se em seguida para reintegrar-se à vida do convento, diante do desconselho de médicos e enfermeiros. Pouco depois, o superior Alberto de São Giovanni perguntou ao Padre Pio se estivera em São Severo. Sim, estive lá. Mas não digais nada a ninguém, avisou ele. O Padre Pio era um viajante infatigável. O cardeal Augusto Cifi narrava o caso de uma menina diagnosticada como incurável pelos médicos. Seus pais, pessoas de muita fé, a levaram a São Giovanni Rotondo para ver se o Padre Pio a curava. Hospedados num hotelzinho do povoado, deitaram a menina e foram depois, eles sozinhos ao convento. Por infelicidade daquele dia, o frade estava doente e não pôde atendê-los. De volta ao hotel, desconsolados, a filha saiu ao seu encontro, pulando de alegria. Como vocês fizeram para me enviar tão rápido, Padre Pio? Ele veio e me curou. Shalom para vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir.